famosa barriga saliente, né, das pessoas, principalmente de nós homens, né, adeptos da cerveja, do tira-gosto e tudo, aí vai inchando aquela barriga, a pochete acaba virando mochila e pra tirar dá trabalho. E não é só uma questão estética, é uma questão mesmo de saúde ali de Barnabé, porque aquilo ali, para problemas cardiovasculares, é um tapa, viu? Rapidinho. Então, justamente para falar sobre isso, sobre essa pança indesejada, o risco de infarto, de AVC, diabetes e tudo mais, a gente convidou aqui 2 profissionais para poder explicar quais são os problemas e também as possíveis correções desse problema, né? Conosco nos estúdios, o endocrinologista do Hospital Português, Dr. Joaquim Custódio, mais uma vez conosco. Dr. Joaquim, seja muito bem-vindo novamente. Bom dia. Bom dia, Eida. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes. E também conosco o educador físico, coordenador da Alfa Vilas 2, o Neto Amorim, novamente também conosco, Neto. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Pronto, e você que está na dúvida, você que está do outro lado aí, está no carro escutando a gente, olha para baixo aí, tá vendo essa pancinha? Manda pra gente pergunta aqui, 9626-9130. Quer saber como é que tira essa pança daí, como se trata para não ter problemas futuros? Liga também 3203-1199. E já aproveitando o ensejo, já quero anunciar aqui que a Academia Alpha Fitness, parceira nossa aqui, vai oferecer um voucher de 10 dias de degustação para o nosso, 2 vouchers, na verdade, um par, para o nosso ouvinte, viu, que mandar aqui seu nome, seu RG, CPF e número de telefone aqui para o 9626-9130 via WhatsApp. Mande para no final do programa a gente dizer quem foi que levou esse prêmio aí da Alpha Fitness. Eu quero logo começar a perguntar ao senhor Dr. Joaquim Custódio sobre esse problema, né? Todo mundo acha que aquela pancinha ali, não tô falando daquela pancinha, aquela que não sai nunca, só com lipoaspiração, não tô falando daquela pança mesmo. Pancinha, poxa, isso aqui tá me incomodando, mas não, tá tranquilo, eu vou dar minhas caminhadas ali 2 vezes na semana, mas vem a minha cerveja, meu tira-gosto, eu não abro mão. Isso a longo prazo, doutor, pode ser um pouco complicado, né? Um pouco não, eu diria muito. Na verdade, assim, a importância da questão da gordura abdominal, ela foi ressaltada nos últimos 20 anos aproximadamente. Antes não se dava tanto cuidado, tanta atenção a esse problema. E o que levou a esse cuidado maior foi entender que a gordura abdominal, ela tem 2 tipos, né? Que seria a gordura subcutânea, ou seja, aquela que está embaixo da pele, que justamente faz o pneuzinho e tudo mais tal, e a chamada gordura visceral, que é aquela que está entranhada nos órgãos, no fígado, no pâncreas, em outros órgãos. E essa gordura visceral, ela é extremamente agressiva à nossa saúde, porque ela tem relação direta com o desenvolvimento de uma série de problemas como hipertensão, diabetes e outros problemas. Então a gente não tinha, digamos assim, talvez a devida atenção ao problema e, de certa forma, o crescimento dos índices de sobrepeso e obesidade na nossa população fizeram com que esse problema se tornasse mais urgente, mais visível, né? Recentemente, por exemplo, o Ministério da Saúde divulgou os dados do Vigitel, que é uma pesquisa que eles fazem por telefone nas capitais do país, e mostrou que realmente nós temos hoje em dia em torno de 52% das pessoas no Brasil com sobrepeso e 15% com obesidade. E provavelmente esse índice é subestimado, porque com uma pesquisa por telefone, normalmente a pessoa indica um peso um pouquinho mais baixo do que o que realmente tem, né? Não é um peso medido, é um peso referido pela pessoa através de uma entrevista por telefone. Então, realmente é um problema sério, um problema que tem realmente uma abrangência populacional muito grande, que a gente precisa tomar uma série de cuidados para poder combater. E quando essa barriguinha, né, acontece em crianças, as mães, as avós tendem a achar uma fofura, né? Mas até que ponto isso é só fofura ou já é um sinal de alerta? Não, pois é, justamente nesse contexto de crescimento do sobrepeso e da obesidade, a questão da preocupação com a criança e o adolescente hoje em dia é fundamental. Nós sabemos, por exemplo, que nos Estados Unidos hoje em dia já existe muito diabetes do tipo 2, que antes era chamado de diabetes do adulto, em crianças e adolescentes por conta da elevação dos índices de sobrepeso e obesidade nas crianças de lá. E aqui está começando a acontecer a mesma coisa. A gente tem as chamadas curvas de crescimento, que o pediatra usa para poder fazer o monitoramento do peso e da altura, e você percebe que cada vez mais crianças ultrapassam os índices que seriam aceitáveis. Então, assim, essa ideia a ideia antiga era que a criança rechonchudinha é a criança saudável, né? Mas hoje em dia a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de conceito, porque ali já pode estar começando a aparecer um problema que vai ser de difícil tratamento no futuro. Quanto mais precoce o desenvolvimento do sobrepeso e obesidade, mais difícil é tratar ele lá na frente.
Agora, Neto, em relação à barriga, né? Tá lá, a barriga posta, né? Então não tá vendo, a pessoa também. Muitos se sentem incomodados e procuram logo resolver o problema, né? Tirar aquela barriga dali. Aí procuram um nutricionista, obviamente atividade física é essencial. E eu queria saber de você, essa gordura visceral, né? Daquela da pança, ela é mais difícil de tirar do que aquela pessoa que não tem, mas tem aquele pneuzinho que esse sim me parece que é um karma, não sai nem com reza braba. Como é? Tem trabalhos diferentes, a pessoa que chega já nesse estágio mais, né, bem pesado mesmo, com essa gordura visceral, o tratamento é outro para que essa pessoa perca esse peso com calma, com cuidado, até por conta do sedentarismo? É bacana a sua pergunta. Na verdade, assim, a atividade física está linkada junto com a boa alimentação, né? O que é uma boa alimentação? É aquele indivíduo que pensa que só come uma coisinha de manhã e fica o dia todo sem se alimentar? Não. Ele tem que ter um valor energético, ele tem que procurar um nutricionista para poder acompanhar isso aí. Lógico, a prática de atividade física, isso vai ajudar o processo. Não é rápido, mas vai melhorar sim, significativamente. Então, a primeira coisa, procurar um nutricionista, equilibrar a sua alimentação, fazer uma vida saudável, né, com alimentação. Você falou um pouquinho do petisco, não é errado esse petisco, se o cara fizer isso uma vez na semana. Também assim, o Vinho tá falando assim, ai meu Deus, não vou comer nada, vou comer uma pizza, vou ficar só comendo coisas naturais. Não é assim. Se você tem uma prática de atividade física, você acompanha isso direitinho, pratica pelo menos 3 vezes na semana, porque até 2 vezes na semana você é considerado sedentário, né? Então, a partir de 3 vezes na semana, você sim é ativo em atividade física e ter uma boa alimentação, isso aí você consegue o objetivo, entendeu? O que não pode é o cara chutar o balde de segunda a sexta e do sábado e domingo falar assim, hoje é final de semana, só que o cara chutou o balde de segunda a sexta, comer um fast food, hoje é quarta, tô com preguiça de ir ali comer uma comida saudável, vou comer um hambúrguer hoje, eu compenso amanhã. Então, assim, se ele tem essa consciência de realmente balancear a sua alimentação e praticar atividade física, ele consegue esse resultado. É difícil, mas não é impossível. O que não pode é não fazer nenhum dos dois, né? Então tem que haver esse casamento mesmo. Não adianta você apenas se matar na abdominal e ficar... E comer uma acarajé depois. Não pode, né? Agora, em relação até a própria formulação do treino, Neto, essa pessoa, ela precisa muito trabalhar o cardiorrespiratório, por exemplo, muito aeróbico, ou também há uma mescla até com a própria atividade de hipertrofia ou de ajuda para o músculo ter mais consistência, digamos assim, mais tenacidade para poder aumentar metabolismo basal, essas coisas todas. Como é que vocês montam isso para uma pessoa que tem uma barriga e essa gordura visceral que o Dr. Joaquim falou, mas que precisa perder ontem? Legal. Quando você se alimenta, você está acelerando seu metabolismo, né? Quando você começa a se alimentar de 2 em 2, ou de 3 em 3, então ela vai equilibrar isso de acordo com o seu dia a dia. A minha alimentação não vai ser a mesma que a sua. Acontece muito isso, o cara emagrece, vai assim, vou pegar essa receita de bolo aqui e não dá certo, porque o dia a dia do cara é totalmente diferente. Assim também como o treinamento. Existe sim treinamento de hipertrofia, de queima de gordura, só aeróbico, então depende de cada indivíduo. O que eu vou indicar? Realmente, com uma pessoa que quer perder peso, o aeróbico é fundamental. Principalmente como o doutor falou, essa gordura visceral, ela provoca diabetes e hipertensão. Então, o que você ajuda a diminuir esse risco? Aeróbico. Então, aeróbico pode ser corrida, pode ser um spin, pode ser um jump, pode ser milhões de coisas, pode ser um futebol, que não pode ser aquele baba do final de semana que o cara vai uma vez só, não pode. E comer churrasco logo em seguida. Não pode. Com muita cerveja. Com muita cerveja, verdade. Então, às vezes as pessoas têm essa coisa aeróbica, só corrida, não. Tem vários fatores de atividade física que você pode fazer o que te dá mais prazer. Um tênis é um aeróbico, entendeu? Então, vôlei é um aeróbico, basquete, futebol. Uma pergunta aqui do Marcos Nascimento para o Dr. Joaquim. Ele quer saber quais são, lógico, né? A gente sabe que os gordurosos todos, os alimentos gordurosos entram nessa lista. Mas ele quer saber quais outros contribuem para esse acúmulo de gordura visceral, líquidos e sólidos. Pronto, então assim, uma grande preocupação que nós temos hoje em dia é com o teor de carboidrato dos alimentos. Carboidrato é tudo aquilo que quando nós consumimos se transforma em açúcar, em glicose. E essa glicose, por que o organismo trabalha com a glicose? Porque a glicose é um nutriente de rápido uso, né? Então, se você está fazendo uma atividade física regular, aquela glicose vai ser consumida e não vai ser armazenada. Se você consome carboidrato em excesso e não gasta, você vai armazenar e aí o organismo armazena na forma de gordura. Então, hoje em dia nós sabemos que alguns alimentos são muito ricos tanto na sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, né, o açúcar refinado, como também na frutose.
E aí, por exemplo, os refrigerantes são alimentos que são muito ricos. E nós sabemos hoje em dia que o teor de carboidrato dos alimentos influencia diretamente no desenvolvimento da gordura visceral. Então, a gente tem essa preocupação com a gordura, especialmente gordura saturada e a gordura trans, a gente tem que continuar a ter essa preocupação. Gordura trans, por exemplo, hoje em dia existe um movimento aqui no Brasil para tentar retirar a gordura trans de todos os alimentos, né? Porque a gordura trans ela é usada para dar um sabor a mais, tal, mas ela é extremamente maléfica para o nosso organismo. Mas o carboidrato também tem que ser consumido com muita moderação. O ideal é consumir o carboidrato mais complexo, aquele que vem junto com as fibras, o carboidrato integral, porque ele interfere menos nesse processo metabólico e naturalmente, como o colega falou aqui, você tem que ajustar o seu padrão nutricional de acordo com a sua rotina de atividade física. A orientação nutricional para um maratonista não pode ser a mesma de um corredor de final de semana, tem que ser ajustado de acordo com o gasto calórico, com aquilo que ele está pretendendo fazer em termos de atividade. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com as gorduras, frituras, gorduras saturadas, mas também com os carboidratos. 11h51 aqui no CBN Saúde e Bem-Estar desta segunda-feira, estamos conversando com o Dr. Joaquim Custódio, ele que é endocrinologista do Hospital Português e também com o educador físico e coordenador da Alfa Vilas 2, o Neto Amorim. Você pode participar pelo 9626-9130. Neto, essa gordura abdominal, né, essa visceral que a gente está falando aqui, ela depois de perdida, né, do trabalho, isso porque o doutor Joaquim até me corrija, pode dar esteatose hepática, né, a esteatose hepática é uma das formas que a gente tem de avaliar a gordura visceral, né? Um exame de ultrassom vê ali a gordura no fígado, né? Esteatose hepática, então é uma medida daquela quantidade de gordura. Aí essa gordura uma vez sendo retirada, ou então a pessoa trabalhando, né, na academia com nutricionista, com equipe médica para poder contornar essa situação. Aí a pessoa não fica satisfeita porque ainda tem uma gordura na barriga, não é mais a visceral, já é aquela gordura estética, digamos assim, né, mais para dar o tchan da coisa. Por que essa gordura, esse pneu é tão difícil de sair, Neto? Por mais que você acaba no abdominal, se alimenta direitinho, tudo, mas não tem jeito, parece que a célula adiposa tá ali, fala, não vou sair. Por que é tão difícil? Na verdade, é difícil, mas não é impossível, né? É porque, assim, a grande maioria não quer mudar a rotina diária, né? Sim, você falou isso realmente. Você consegue, através de uma alimentação e atividade física, continua martelando nesse mesmo prego, porque, assim, às vezes o pessoal consegue um resultado e dá uma relaxada. Se fosse tão fácil assim, seria a forma do sucesso. Estava ganhando dinheiro se fosse tão fácil. Então requer o quê? Dedicação, treino, fogo. Infelizmente é muito treino e muita dieta para poder sair. Agora realmente demora um pouco mais. Mas assim, vai no aeróbico, faz uma musculação. Porque assim, é difícil, mas não é impossível, né? Depende da dedicação de cada um. E também tem que parar para pensar também que às vezes a gente fica um pouco na neurose, né? Até onde é neurose, só que até aquele abdominal gominho, sabe? Às vezes muitas pessoas que têm não são tão saudáveis como o gordinho, né? Às vezes tem substância ilícita, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Então esse biotipo que às vezes é imposto pela gente, às vezes um gordinho pode ser muito mais saudável do que o cara que tem um abdominal tanquinho. Então vamos analisar isso também. É verdade. Agora eu queria saber do Dr. Joaquim sobre os medicamentos, né? Que tem gente que toma um comprimido, mas não muda a alimentação com a promessa de emagrecimento. Para o sistema endócrino, qual o perigo desse tipo de solução? Shakes e afins. Shakes e outras substâncias, mesmo até de medicamentosas, né? Do ponto de vista de medicação, hoje em dia o nosso arsenal ele é bastante restrito, né? Porque algumas medicações que eram utilizadas para perda de peso no Brasil foram suspensas, né? Outras permanecem em uso, mas com acesso relativamente limitado. De 2013 para cá surgiram algumas medicações novas nos Estados Unidos, está aguardando para ver se essas medicações vão entrar ou não aqui no mercado brasileiro. Essa questão dos shakes e de outras, digamos, estratégias mágicas para poder perder peso de uma forma rápida, elas trabalham com alguns conceitos, como por exemplo você aumentar muito a carga de proteína na dieta e reduzir a carga de carboidrato. Isso ajuda na perda de peso? Pode ajudar, mas isso tem que ser orientado, porque como ele já falou também, assim, cada organismo tem um metabolismo. A gente sabe, por exemplo, que sobrecarga de proteína num organismo que tem algum problema relacionado com função do rim pode gerar alguns problemas mais sérios, pode gerar perda de massa magra, o que é completamente desaconselhável para qualquer pessoa que queira manter
o metabolismo equilibrado, né? Perder massa magra é sempre ruim. O ideal é que você faça um exercício que consiga perder a massa gorda e preservar a massa magra. Esse que é o objetivo, que a massa magra ela tem relação com o metabolismo, então esses ajustes precisam ser feitos. Então assim, terapia nutricional, a gente não recomenda que as pessoas vão numa farmácia ou numa casa de suplemento ou comprem alguma coisa orientada sem uma orientação específica, tá certo? Tem que passar por um profissional que possa orientar. E em relação à medicação, o uso tem que ser bastante judicioso, tá certo? Entender que nosso organismo, ele biologicamente foi preparado para conservar energia, certo? Então nós quando éramos, homens das cavernas, nós tínhamos que correr atrás do alimento e nos exercitar todos os dias. Hoje em dia a gente tem um padrão de vida completamente diferente e hoje em dia a gente paga o preço por isso, porque a gente tem uma carga genética que não mudou tanto de lá para cá, mas que a gente está com outros hábitos de vida. Então o que a gente precisa fazer é adaptar as coisas, né? A medicação, ela pode até ajudar nesse contexto, mas ela tem que ser vista como um apêndice do tratamento e não como digamos assim, a centralidade, né? Não é o remédio que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é mudança de hábito de vida, atividade física e alimentação. Tem que partir sempre desse princípio. Agora, só para finalizar, que infelizmente o tempo está acabando, minha dúvida é o seguinte, tanto para o doutor quanto para o Neto. A pessoa que teve um dia essa barriga, né? Foi gordinho e tudo, teve diagnóstico aí de estetose hepática ou algo mais. Entrou para tentar corrigir na academia, procurou nutrição, parará. Melhorou. Se ela der vacilo, doutor, por conta da genética aí, Neto, ela pode ir rapidamente no piscar de olho, sem nem perceber, ter tudo aquilo que ela um dia perdeu e não queria recuperar? Infelizmente sim. Assim, a gente tem que entender que existem dois fatores aí. Existe a questão genética, que realmente hoje em dia tem cada vez mais importância, né? Hoje em dia a genética influencia, inclusive, como o seu intestino processa um determinado alimento que você consumiu. Isso difere de pessoa para pessoa. Então a genética interfere até nesse aspecto. E nós temos um órgão chamado hipotálamo na base do cérebro, que ele tem, digamos assim, uma regulação de peso, que se você perder peso, você vai ter o benefício, mas aquela regulação, aquele peso anterior fica como se fosse marcado lá no hipotálamo, e se você realmente descuidar, o organismo vai tentar dar um jeito de voltar para aquele peso. Então você tem que ser bastante vigilante e ter um processo realmente de médio e longo prazo de reeducação para poder ter sucesso, né? Para alcançar o objetivo, porque o nosso objetivo é sempre o quê? Preservar a qualidade de vida, melhora de saúde a médio e longo prazo. Então, para isso, tem que ter realmente muita disciplina. Muitos que chegam lá, Neto. Tanto vou fazer logo, acho que o pessoal vai se identificar logo. Qual a pessoa que você não conheceu, que já fez uma lipoaspiração, que ficou no shape depois, quando relaxou, voltou ao normal, né? É justamente o que o doutor falou. Fica registrado lá, o cérebro é inteligente. E no caso da lipoaspiração ainda tem um pequeno problema, que é o seguinte: se a pessoa ela reganha peso, a tendência é que ela ganhe mais gordura visceral do que subcutânea no processo do reganho. Isso já foi demonstrado cientificamente. Então, quem faz lipoaspiração tem que ter esse mesmo conceito. A lipoaspiração como um apêndice do tratamento, mas tem que manter a atividade física, tem que manter o controle alimentar, porque senão vai piorar, inclusive, a questão da gordura visceral. Foi bom falar isso aí para as pessoas preguiçosas, que vão falar assim, acho que o ano que vem eu vou fazer minha lipoaspiração, tá vendo aí, ouvinte? Não é o segredo do doutor. Somos escravos da boa alimentação e da atividade física. Não tem jeito. Se quisermos chegarmos bem, a gente ensina a chegar bem até os 80, 85, a receita é essa, né? Não tem jeito. Eu queria muito agradecer aqui novamente ao doutor Joaquim Custódio, endocrinologista do Hospital Português, mais uma vez conosco aqui. Doutor Joaquim, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Sempre prazer estar aqui, estou sempre aberto aos convites. Pronto, e também o Neto Amorim aqui conosco mais uma vez, educador físico, coordenador da Alfa Vilas 2, novamente batendo esse papo interessante aqui sobre saúde. Neto, brigadão, viu? Até a próxima também. Obrigado, pessoal, obrigado. Foi um prazer estar com vocês e liguem para poder pegar o voucher, hein? Claro, já ligou aqui, já temos um ouvinte aqui que ganhou o voucher da Alfa Fitness, é o Ricardo Cunha. Ricardo, você, daqui a pouquinho, nossa equipe vai entrar em contato com você, a equipe da Alfa também, para você resgatar seu voucher lá na Alfa do Costa Azul e escolher aí a academia em que você vai experimentar os serviços aí por 10 dias, tá certo? Obrigado pela participação. Aline Barnabé, vamos ficando por aqui. Amanhã, o CBN Saúde e Bem-Estar vai falar, sabe o quê? De tuberculose. Você acha que é uma doença que acabou, não existe mais, na época de Castro Alves? Não, meu filho, tem muito. Inclusive, números aqui atualizados de que a doença cresceu aqui em Salvador. E para conversar sobre isso aqui nos nossos estúdios, quem virá é o infectologista Claudilson Bastos, certo? Amanhã, você não pode perder 11h30. Vamos ficando por aqui hoje. Pedro Macedo, trabalhos técnicos, Sara Kirley na produção e direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. A apresentação
Eider Mustafa e Aline Barnabé. Tá chegando o repórter CBN, na sequência tem Carlos Alberto Sardenberg no CBN Brasil. A gente volta amanhã às 11h30. Aline, tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã. Meio-dia em ponto. CBN Saúde e Bem-Estar.